Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos a mais um Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Esta semana vamos olhar para a Itália, onde se prevê que pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a extrema-direita conquiste o poder nas eleições do próximo domingo. E também para a onda de protestos que estão a assolar o Irão. Como habitualmente, esta conversa conduzida aqui na redação da Sábado vai contar com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e com o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Em Itália, as sondagens atribuem aqui a vitória nas próximas eleições a Giorgia Meloni, a líder dos Irmãos de Itália, que há 4 anos tinha cerca de 4% dos votos. Depois de confirmar-se esta vitória, depois também da Suécia, este é mais um passo, mais um sinal do crescimento da extrema-direita na Europa? Começo já por discordar de da extrema-direita? Exato. Estava à espera dessa discordância. Não, porque eu sei que isso se usa muito essa designação, mas parece-me errada, quer dizer, tanto os democratas suecos como os irmãos de Itália, diria até o Chega, para as pessoas que nos estão a ouvir terem um padrão de comparação, são partidos da direita radical, quer dizer, não é aquela direita cristã-democrata, tradicional, centrista, é claramente mais radical, não é aquela extrema-direita fascista, não sei o quê. Isso há em Itália, não é? Porque há uma lista, justamente, acho que se chama Alternativa para a Itália, uma coisa assim do género, que reúne alguns grupos fascistas. Mas este partido não é, dir-se-á, mas tem as suas raízes na Aliança Nacional, no MSI, etc., partidos que têm essa tradição. Porque é que eu começo e Meloni chegou a dizer que Mussolini foi... Sim, mas já pediu desculpa, já recuou, o melhor político dos últimos 50 anos, disse nas palavras dela. Mussolini terá sido bom em algumas coisas, fez os comboios, não sei o quê, quer dizer, essas coisas... Fez os comboios chegar a horas, é a primeira coisa que nos dizem de Itália quando se fala de Mussolini, o que prova que Mussolini é uma questão muito mal resolvida em Itália. Não, sabes o que prova? O que prova é que estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 100 anos. Há 100 anos, quer dizer, o fascismo morre em 45, não é? Portanto, é um fenómeno do século passado, que já não tem nada a ver com isto. Eu começo por fazer esta observação porque há 2 ou 3 dias ouvi uma coisa num canal americano em que se dizia que horror o regresso dos fascistas à Europa e não sei o quê. Essa caracterização destes partidos como fascistas só serve para confundir, para abafar algum debate, e não é uma caracterização correta. Portanto, isto são partidos radicais, mas são partidos que apresentam novos problemas. De uma forma geral, a direita tradicional tem alguma relutância em falar. Por exemplo, a imigração, quer dizer, o que é que a Giorgia Meloni quer? Quer reduzir os impostos, quer uma postura mais robusta em relação à imigração clandestina, é profundamente anti-aborto, mas vamos lá ver. Portanto, estas coisas já vamos falar dessa postura robusta também. Não, João, também. Mas poder-se-á dizer que isto é uma perspectiva radical, poder-se-á dizer que é uma perspectiva muito conservadora, não se pode dizer que é uma perspectiva fascista. Aliás, os fascismos foram movimentos de massas revolucionários, não é? Quer dizer, e claramente não é isto de que se trata, não é? Portanto, eu começava por aqui. Dito isso, sim, acho que ela vai ganhar. E não me preocupa particularmente, porque acho que o posicionamento dela, não necessariamente dos partidos que estão na aliança, não é? Da Força Itália, de Berlusconi e sobretudo de Salvini, mas a postura dela é pró-atlântica, pró-NATO, pró-Ocidente. Mudou também. Sempre foi assim. Salvini não, e Berlusconi não. Berlusconi, aliás, tem uma amizade bastante pessoal com Putin. Mas ela não. Ela, aliás, sai da Aliança Nacional, mas já tinha esta perspectiva. Portanto, tranquiliza muito em relação à segurança europeia, ao contrário dos outros, ao contrário de Salvini, que só me gera inquietação.
E relativamente à Europa, a coisa aí pode piar um bocadinho mais fino, porque de facto é um partido com muitas, não sei se é um partido eurocético, talvez o seja, mas o euroceticismo de hoje não é a mesma coisa do que era há 10 anos, portanto. Mas um governo com Meloni, com Salvini, com Berlusconi, os três no mesmo governo, isto, quer dizer... Sim, mas isto é a realidade italiana, do outro lado também... Tem alguma perspectiva de manutenção ou de solidez para o futuro próximo? Nenhum governo italiano teve nos últimos 20 anos. Se quiseres, até podes dizer desde 1945. Mas vamos lá ver. Aqui o problema, ou parte do problema, é a flutuação partidária. Quer dizer, o movimento 5 estrelas esteve nas últimas, 30%, não foi, João? Agora as sondagens indicam 10%. E a própria Meloni teve 4% há 4 anos. E agora indica 25%, exato. Portanto, o que nós temos assistido, sobretudo desde que surgiu Berlusconi, aliás, desde 91, 92, em que implodiu o sistema partidário italiano, que antigamente era Partido Comunista Italiano e Democracia Cristã, quer dizer, o que na prática nós temos tido é um sistema partidário altamente instável. E por conseguinte surgem estas pessoas, quer dizer, há um ano seguramente não estaríamos a falar, há um ano talvez sim, mas há 2 seguramente não estaríamos a falar de Meloni como candidata a Primeiro-Ministro. Mas estaríamos a falar de Salvini, por certo. Agora, mas ainda bem que não estamos. Queres voltar ali atrás à parte musculada? Quero voltar mesmo ao princípio, à extrema-direita e à direita radical. É muito complicado metermos no mesmo barco países tão distintos como a Suécia, a Hungria, a Polónia ou a Itália. No entanto, há algo de comum. Há características comuns. Há algo de comum nestes movimentos radicais de direita. Alguns deles incorporam movimentos e grupos fascistas que têm grande peso dentro da definição da sua orientação quando chegam ao poder. O caso dos democratas da Suécia é um caso recente em que temos um partido que aposta sobretudo em 2 questões, que evolui, que vem de uma longa tradição de extrema-direita com fortes simpatias nazis, patente na Suécia desde os anos 30 e que foi completamente obscurecida pelo período de dominância da esquerda e sobretudo do período social-democrata, mas nunca desapareceu completamente. Curiosamente, tem de se encontrar reflexões para o grande público sobre essas questões na tradição do romance policial negro sueco e nas séries de televisão muito negras suecas que abordam essas questões. Mas, no caso dos democratas da Suécia, nós temos um movimento que, por mérito da sua liderança, foi evoluindo no sentido de se focar com grande êxito em 2 questões que habitualmente não são abordadas pelos principais partidos de esquerda e direita do país. Ou seja, a questão da imigração que não se integra nessa sociedade e do papel dos gangues étnicos nos surtos de violência nas grandes cidades suecas. Esse é um elemento fundamental. Contou ainda nestas eleições com o peso crescente... Os países nórdicos têm muitos problemas também relacionados com o extremismo islâmico e comunidades de segregação de comunidades. E tivemos o caso pela primeira vez de uma votação significativa em algumas cidades suecas de um partido radical islamista muito ligado ao atual poder da Turquia. Isto no caso da Suécia. No caso da Itália, como o Vasco estava a referir, nós usamos obviamente estas formas mais fáceis de etiquetar as diversas orientações políticas. E sendo a Itália pátria do fascismo, naturalmente andamos sempre à procura de neofascistas, pós-fascistas e fascistas. O caso de Giorgia Meloni é obviamente a senhora que, vindo do caldo de cultura tradicional que começa por Mussolini e os comboios chegaram a horas, ele fez coisas boas, foi pena aquela história da guerra na Etiópia e depois houve até a questão da perseguição aos judeus, mas isso foram influências maléficas dos nazis, mas no fim tudo se acabou por resolver pelo melhor, até porque a Itália começou combateu dos dois lados, dos dois lados e acabou do lado dos vencedores e depois houve um pacto, uma espécie de compromisso histórico entre a democracia cristã e o Partido Comunista durante o seu período de auge, que acabou, como o Vasco estava a referir, naquilo que foi a implosão total
do sistema político italiano, com uma figura extraordinária, que foi a figura de Bettino Craxi, provavelmente um dos corruptos mais fulgurantes de todo o país, com as suas ligações a tudo o que seria máfias, crimes organizados e negócios. Muito respeitado em Portugal. Muito respeitado em Portugal e amigo próximo de Mário Soares, que cometeu um erro crasso sobre todos os aspectos quando foi visitar a Amaramat. Estava ele na altura exilado e fugido à justiça italiana na Tunísia. Mas o caso italiano é que temos Meloni. Meloni só surge nestes últimos anos por uma questão elementar. Ela era a única mulher na oposição. Não havia oposição. Certo. Todos os outros partidos estavam, de uma forma ou outra, integrados numa solução de compromisso, depois de terem falhado diversos governos de centro-esquerda, por dissensões internas, não porque houvesse forças de centro-direita com capacidade para derrubar esses governos, que acabaram numa solução tecnocrática, muito aplaudida na Europa, a de Mário Draghi, mas que, como todas as soluções tecnocráticas, estava limitada na capacidade de decisão política, por maior que fosse o apoio de compromisso que o presidente Mattarella lhe fosse sucessivamente dando, ele próprio, uma vez mais eleito presidente, por ausência pura e simplesmente de alternativas. Ora, este facto de ela se ter mantido sempre na oposição, o facto de ela ter incorporado e ter calado aquilo que são os autênticos movimentos fascistas que pululam dentro dos irmãos de Itália, dê-lhe uma posição de força dentro do conjunto de centro-direita, que não tem futuro nenhum. Isso é uma característica destes partidos, ou seja, eles tentam calar esses pequenos movimentos, essas franjas mais como existe também, nos movimentos radicais. Que é uma característica comum, tentam diminuí-los ou de alguma forma calá-los, mas precisam deles. Precisam deles porque são, sobretudo, em alguns casos, os grupos mais ativistas. Fornecem o grosso dos militantes, fazem a ligação fundamentalmente à militância do passado, que ainda é capaz de galvanizar. Por vezes eles ficam completamente apagados. CGTP do sítio. É a CGTP do sítio, se quiseres dar assim uma imagem caricatural. Tal como existe também na nossa extrema-esquerda. Nós, no nosso bloco de esquerda, continuamos a ter os chamados UDPs de sempre e os trotskistas de sempre, que já ninguém se lembra que existe, mas que são dos elementos mais ativos, mais militantes destes partidos. Isto é comum a todos os movimentos radicais. Em Itália, o que acontece é que esta coligação de direita é uma coligação notoriamente sem futuro, porque as dissensões à partida entre os três componentes são uma coisa absolutamente devastadora. Por exemplo, a questão da tal atitude musculada em relação à imigração. Ela não é musculada. Aqui há um grande consenso em que Berlusconi acaba por ser o elemento mais moderado. Berlusconi, o octogenário, que agora é uma das vedetas mais recentes, de fato, e gravata no TikTok. Salvini já disse que Salvini, os navios não chegam. E ela diz a mesma coisa. Eles vão saber do TikTok. Mas... E ela diz rigorosamente a mesma coisa. Não só está em questão a interdição da atuação de ONGs que tenham por objetivo salvaguardar ou promover migração em condições que não sejam absolutamente ilegais para a Península Italiana, como está inclusivamente posto em causa a situação de migrantes que se encontram em Itália, e não está claro, e ela nunca o afirmou claramente durante toda esta campanha eleitoral, o que pretende fazer quando fala da expulsão de imigrantes que têm até estatuto legal, bem como os seus filhos em Itália. Ou seja, é um problema muito vasto, em que a solução é mesmo uma solução de repúdio total à imigração clandestina e que faz sentido. Faz sentido para os italianos, dado que a Itália está na linha da frente, juntamente com Malta e juntamente com a Grécia, daquilo que é a imigração clandestina que vem do norte da África. E a situação, obviamente, é insustentável. E as alternativas que são apresentadas ao centro-esquerda até agora têm-se revelado não operacionais, sendo que ainda continua a não haver acordo a nível da União Europeia como atuar em relação a estas migrações que são constantes e que têm tendência a aumentar. Essa também é uma característica comum de todos os países que estão na linha da frente, que é a contestação à imigração e a exploração do ressentimento por parte e dos receios por parte da população dessa imigração. Que é normal. Mas é evidente. Quer dizer, eu já disse em mais do que uma ocasião, desde logo queria salientar
Aprendi uma coisa, que era o Berlusconi era popular no TikTok, João, não sabia. Durante esta campanha surgiu pela primeira vez no TikTok, mas de fato e gravata. Porque há a ideia de que ainda é possível captar público jovem através das campanhas E ele que são apela às mulheres feitas para no votarem nele TikTok. porque é o candidato mais bonito. E, obviamente O candidato mais bonito. Obviamente, esses aspectos Um nunca podem pioneiro, falhar. de facto, o Berlusconi era de facto um pioneiro. Foi o último a chegar, mas chegou com o panache próprio de um octogenário de 80 anos e com muito com uma televisão, bunga com na televisão. bagagem. Exatamente. Agora, o que me parece é o seguinte, o que eu tenho dito neste programa e noutros sítios já sobre o populismo é o seguinte: o chamado populismo tem o grande mérito, e eu acho que é um mérito, de alertar as sociedades democráticas para problemas que os partidos do centro, os partidos chamados moderados, os partidos do status quo não querem falar, mas que preocupam as pessoas. Isto é a grande vantagem, por exemplo, da CMTV, não é? Que a CMTV, que é criticada por muita gente como uma televisão populista, mostra ao país parte daquilo que é. E, portanto, Está mais próxima da quer população dizer, do está que mais próxima, mas aponta uma realidade, quer dizer, incomoda-me um bocadinho este discurso, quando se não gosta de uma coisa, diz é populista. As democracias sobrevivem porque se adaptam, não é, às preocupações das pessoas. E, portanto, se os partidos tradicionais não falam sobre coisas que preocupam as pessoas, a criminalidade, os imigrantes, isto, aquilo e outra coisa, então, quer dizer, então as pessoas têm de encontrar um veículo para manifestarem essas preocupações. Desculpa, mas aí é definir populismo como uma contestação que é total ao poder, fazendo uma divisão absoluta entre classe nós, política e o povo. E a classe política, não, sendo mas que com certeza. nós, povo, temos uma preocupação fundamental que vocês, políticos, Mas com ignoram. certeza. É neste sentido que estás a falar de populismo, é neste mas sentido com certeza, muito mas restrito. com certeza, mas isso não é uma perspectiva populista, quer dizer, a primeira pessoa a falar sobre este problema das elites foi o Michels, não é? Há 130 ou 40 anos. E vindo da tradição livre-se... social-democrata alemã e tudo mais. Pronto. Portanto, não é propriamente uma coisa nova. Em Portugal, antigamente, e por antigamente, há 30 ou 40 anos, disse assim, o Partido Comunista faz muita falta porque aponta para alguns problemas e não sei quê, não sei quê. Argumento com o qual eu, aliás, estava mais ou menos em acordo, porque de facto apontava. Portanto, hoje incomoda-me um bocadinho esta ideia de que quando se ouve uma coisa que não se gosta, a reação automática é populista, vamos fazer uma cerca sanitária à volta e não sei quê, não sei quantos. Portanto, aqui o problema, como o João disse bem, é que estes partidos todos, mesmo aqueles que eram mais heterodoxos, que era o caso de Salvini, entraram para o governo, para a coligação de Draghi. E, portanto, a única pessoa que ficou de fora é agora a pessoa que vai ser primeiro-ministro. Isto é importante para quem em Portugal tem sempre, e há sempre pessoas com esta tentação de criar governos de consenso nacional, unidade nacional. Os governos dessa natureza, que é uma coisa que eu seguramente irei ouvir da boca do professor Marcelo daqui a um ano ou menos, não é? Vamos ter um governo de unidade nacional, estas coisas depois geram este tipo de situação. Porque é que os italianos vão votar neste partido? Em parte porque tudo o resto estava comprometido com o poder nos últimos tempos. E é uma mudança em relação aos tempos de Berlusconi. É preciso não esquecer que desde a saída de Berlusconi do poder, que o centro-direita italiano, que representa quase metade, ou mais de metade, presentemente representa mais de metade do eleitorado nacional, estava arredado do poder e agora surge numa perspectiva de ruptura radical. Portanto, isto é um tipo de evolução que mexe muito com a Itália, porque mexe até com os equilíbrios regionais, ou seja, a Liga Norte, que tanto peso teve, ou os interesses de Milão propriamente ditos, e da comunicação social e das suas indústrias, da Fininvest, do tempo de Berlusconi, tudo isso agora surge num caldo de cultura completamente diferente, sendo que a divisão à esquerda é muitíssimo acentuada, desaparecendo até aquilo que foi a Itália historicamente um componente muito forte, que era o componente da contestação e da defesa de direitos
direitos por via sindical. A classe operária foi para o paraíso, como toda a gente sabe, dos cinemas italianos, e, como diria o outro também, os homens de esquerda não diziam nada de esquerda, e foi um ar que... E esta a crise económica provocada pela guerra na Ucrânia pode contribuir ainda mais também para o crescimento destes movimentos? Mas a Itália está pior do que nós, não é? A dívida, considerando o per capita, vai nos 150%. A margem de manobra da Itália, não faz com que esteja pior que nós. Da Itália é muito menor do que a portuguesa. Mas a dívida interna... E já ia lá chegar, e ainda ia sublinhar com aquilo que é a consideração comum nos círculos decisórios europeus, de que, independentemente daquilo que seja a contestação, que vai ser forte por parte do novo governo italiano, a projetos de integração política na Europa, a projetos que visem alterar o sistema de voto, de modo, aliás, a punir radicais de direita na Polónia e na Hungria, como é defendido por grande número de governos europeus. Tudo isso vai ser contestado fortemente, mas o peso da economia italiana, que vem a seguir à da Alemanha e à da França, em termos da sua dimensão, é tal que não é possível deixar cair o país ou aplicar-lhe uma receita de austeridade semelhante àquela que ocorreu no passado com outros Estados em situação complicada, como foi o caso da Espanha, de Portugal e da Grécia. Portanto, na Itália, como o Vasco dizia há pouco, as coisas vão fiar mais fininho, mas a contestação vai ser muito grande, e o grave problema foi que a perspectiva desta aliança de direita durar é muito, muito limitada. Infelizmente, provavelmente. Mas, quer dizer, quando se diz a Itália está pior do que nós, Portugal, quer dizer, quem me dera, não é? Porque... é só a nível global, começa logo por aí, não é? Quem me dera. Porque, não, mesmo em termos económicos, está a ver, há várias coisas. A dívida é superior em termos de PIB, a percentagem do PIB é superior à nossa, mas também é dívida interna, quer dizer, são as instituições financeiras e os privados têm essa dívida, o que torna a coisa um bocadinho mais sustentável. Por outro lado, a Itália tem mais condições para sair da estagnação do que nós. Nós estamos estagnados há 20 anos, não é? E se olharmos para a produtividade do país, para a produtividade do capital, seja o que for, a Itália tem condições melhores, ou seja, a Itália pode fazer um novo take-off político com novas políticas. Por isso é que eu acho que esta proposta, e uma das grandes propostas de coligação de direita, é baixar os impostos. E em Itália, parece-me que isso é parte do caminho. Agora, a última coisa, porque eu acho, aliás, há duas coisas. Uma é, a Itália, até há uns meses atrás, 40% do seu gás vinha da Rússia. Agora é 10%. Não é? Tiveram esta capacidade, rápida flexibilidade de buscar gás, sobretudo da Argélia. A outra coisa é, como é que se chama, como é que o Dr. Costa refere desculpa, o dinheiro que vem da Europa? Bazuca? A bazuca. A bazuca contempla à volta de 750 bis, não é? 1.000 milhões. Bilhões, como agora se diz. A Itália vai ter 190. Quer dizer, a Itália, dos 750, tem 190. Quer dizer, vem aí uma injeção massiva de euros. Que tem sido uma guerra na coligação de direita. Certo, mas vem o dinheiro, João. Como cá, não é? Mas vem o dinheiro. E, portanto, há instrumentos para esta coligação fazer um take-off económico. Não é? Portanto, comparativamente, devo dizer que quem me dera estar nas condições de Itália. E ter uma Giorgia Meloni. Seguindo aqui em frente, na última semana, que o Irão tem sido palco de protestos em massa por parte da população, na sequência da morte de uma mulher de 22 anos que foi presa pela polícia da moralidade. Estes protestos estenderam-se a várias cidades, com pedidos para dissolver a polícia da moralidade e para acabar com a lei que obriga as mulheres ao uso do hijab, o véu islâmico. Muitas das participantes nas manifestações acabaram mesmo por tirar os véus em protesto e por os incendiarem. Esta já não é a primeira vez que há manifestações no Irão. Estas poderão ser diferentes, na mesma altura em que há relatos de que a saúde do Ayatollah Ali Khamenei, com 83 anos, já
passou por melhores alturas, esteve sem aparecer durante várias semanas, até aparecer agora recentemente numa cerimónia pública? Não, creio. Acho que estas manifestações, que aliás, este tipo de manifestação já decorre esporadicamente, mas já decorre há alguns anos. É recorrente. É recorrente, sim. Mas desta vez aqui, não ou tem seja, o regime consequência, não vai ter utilizou, por exemplo, consequência. força militar como em outras, ou como há 2 anos, vai usar se for reprimir. necessário. Vai usar se for necessário. Estas manifestações não levam a lado nenhum. Lamento dizer isto, quer dizer, obviamente, mas sendo muito realista, julgo que será assim. Vasco, se não estou em erro, penso que a única vez que grandes manifestações de massas no Irão tiveram efeito político imediato, passado o período revolucionário, foi durante a presidência da Ahmadinejad. Foi mesmo na fase final, porque de resto elas ou estão nas bordas do país, onde se encontram as minorias nacionais, ou são muito concentradas e focadas em reivindicação imediata e de ordem económica. Já houve alguns casos de manipulação por diversas fações religiosas do regime, mas penso que, tirando esse período do Ahmadinejad, elas nunca conseguiram coalescer num movimento grande. Há pouco tempo houve greves em Teherão para muito grandes, água, transportes, coisas assim do género. Quer dizer, mas as sanções no Irão continuam a causar muita moça. Certo. Sim, mas deixa-me tentar aqui explicar um bocadinho o meu raciocínio. Comecei pela conclusão. A questão que levantas sobre a saúde do Khamenei é interessante porque também recorrentemente vem a questão da saúde do homem. Acho que foi há 2 ou 3 semanas, falou-se que ele estava próximo da morte, depois acho que foi o New York Times que fez Chegaram uma a notícia. circular até algumas fotografias E depois o senhor apareceu e disse: vá lá, estou vivo, e fez um discurso de 7 minutos e coisas assim. Trivial nos regimes autocráticos, quando se tem 83 anos. Exato, mas há um problema de sucessão. Portanto, a pergunta é da maior relevância, porque de facto há um problema de sucessão. E é preciso recordar que esta vai ser a primeira sucessão desde 1980. Em 1980, o Ayatollah Khomeini teve um ataque cardíaco e a sucessão fez-se nessa altura. Aliás, na prática, fez-se antes dele morrer. E a sucessão que vem na Constituição não foi o processo seguido. Aliás, a Constituição depois foi mudada para legitimar o processo que foi seguido. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: a sucessão está para breve. Isto pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos. Mas 10 anos provavelmente não será. Mas está para breve. O que os elementos, as partes, as fações, os grupos dentro do regime estão a fazer já é combater por influência. Não é? E por isso é que eu digo que estas manifestações não têm consequências. Estas manifestações até podem ser encorajadas por uma das fações, como foram no passado, não é? Que são fações do próprio regime, encorajar manifestações. E elas podem, de repente, tornar-se importantes se houver uma cisão a nível das elites. Exato. Como o Vasco está a sublinhar, o processo de sucessão no Irão é excepcionalmente complicado porque há várias linhas de legitimidade. Exato. Há a legitimidade saída de um processo eleitoral ainda que controlado pelas assembleias de clérigos, que é a legitimidade do Presidente da República, e o atual Presidente Ibrahim Raisi é um dos fortes candidatos a ser nomeado sucessor do líder supremo. Há a legitimidade, que é uma legitimidade altamente complexa, definida pela Assembleia de Clérigos, que é aquela do líder Khamenei, do líder supremo Khamenei. E estas duas legitimidades entram frequentemente em conflito uma com a outra, e a importância de manifestações podem ser às vezes por questões menores. Pode ser uma reivindicação de índole corporativa, uma reivindicação por transportes, pelo sistema de abastecimento de água, pelo preço dos cereais, por mais um abuso policial que provoca a morte de uma mulher e que leva a uma contestação ao uso obrigatório do véu e do lenço islâmico, sobretudo
sobretudo em regiões de minorias, como é o caso dos curdos. E urbanas. Nas camadas urbanas, com a maior capacidade de rendimento e maior educação, maior nível educativo. Os filhos do regime. Isso pode vir a acontecer, porque depois, no fundo deste estudo, está a questão fundamental, que é como é que o Irão sai da camisa de forças que lhe é imposta economicamente por uma economia não produtiva e marcada pelas sanções económicas de que é vítima, e como é que sai da outra camisa de forças, que é o seu problema militar nuclear e o impasse em que está em relação às outras potências. Isto internamente tudo joga e torna altamente confusa a situação no Irão. Quando tens um líder supremo com 83 anos e os problemas de saúde próprios da idade, e não tens uma alternativa, porque até o próprio filho é apontado como um dos possíveis candidatos à sucessão, E o neto tudo também. isto se complica, e aquilo que para nós aparentemente, como a mim me parece, e ao Vasco também, que é mais uma vaga recorrente de manifestações que infelizmente não têm grande futuro, pode de repente, de um momento para o outro, assumir uma importância. De momento não parece ser isso que está a acontecer. Exato, duvido por uma razão muito simples. Em 80, portanto há 40 anos, quando foi a primeira transição para este Khomeini, quer dizer, as fações eram fundamentalmente aquelas fações revolucionárias surgidas do regime, os clérigos, etc. Agora há um player novo e muito importante, eu diria até determinante, que é a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária, que é o principal sustento do regime, e quando a gente fala de Guarda Revolucionária, quer dizer, são 100 e tal mil homens só, mas, quer dizer, a força da Guarda Revolucionária, da instituição que é a Guarda Revolucionária, advém do papel que tem na economia. Quer dizer, todos os contratos de infraestrutura, os grandes negócios passam pelas empresas ou pelas pessoas associadas à Guarda Revolucionária. Portanto, este é o sustento do regime. E às fundações religiosas, porque houve ao longo exato. dos anos uma fusão de interesses. E às vezes nem se distingue essas Nem se distingue, às vezes, entre o interesse entre as Mas fundações isso a meu ver, e a Guarda Revolucionária. Que é comum nestes processos revolucionários. Portanto, caminhamos para uma ditadura militar, quer dizer, quem estiver à frente do país até pode ser um clero, não é para ser um ayatollah, não sei o quê, mas reparem numa coisa, quer dizer, este ayatollah, quanto tomou o poder, era um ayatollah de médio, não era o grande ayatollah, e a Constituição foi mudada para isto, quer dizer, isto é uma coisa um bocado complicada, mas de qualquer forma o que eu acho é que há um processo de transição. Esse processo, apesar da Constituição... Desculpa, é complicado porque o próprio poder de Khomeini era contestado pelo grosso do clero xiita, e a teoria que ele aventou, e que ainda hoje é a teoria oficial do país, do governo pelos clérigos, foi sempre fortemente contestada, e é a justificação precisamente para estas nomeações, a nomeação que há do seu sucessor, e o problema é que agora se levanta com a nomeação do sucessor do sucessor. Aliás, a gente podia fazer um programa de uma hora só sobre isto, é muito interessante. Agora, a conclusão que eu tiro é que, por muito que gostássemos que houvesse uma mudança no Irão, não me parece. Não parece. Muito bem. Vamos então terminar com as sugestões de livros. Cinema. Estamos a falar de Irão. O Irão é um daqueles países que é abençoado por uma vaga de cineastas do mais alto gabarito, cujos filmes, aliás, têm algum sucesso em países ocidentais e até mesmo em Portugal, que se podem ver com frequência nos diversos canais televisivos portugueses, quer generalistas, quer do Cabo, e para além, claro, do Koristami, um dos mais conhecidos, que será talvez o de mais difícil adesão imediata. Eu gostaria de sublinhar o Ashraf Farhadi, que tem filmes brilhantíssimos, já que estamos a falar de mulheres. O À Procura de Ellie é um daqueles filmes absolutamente deslumbrantes pela
categoria do enredo, que tem muito a ver com a fortíssima tradição cultural persa. Nós temos tendência a esquecer que a Pérsia, o atual Irão, juntamente com a Grécia, juntamente com a Arménia, juntamente com a Índia, juntamente com a China, é dos raros países, culturas, estados que consegue ter uma continuidade notoriamente milenar. E se queremos também algo a ver com o Irão, nós temos um muito bom músico português de origem iraniana que reside em Setúbal, o Mazgani, que vale bem a pena ouvir isto para dar sugestões em relação ao Irão, porque da sua literatura ela é das mais antigas do mundo e tem desde aqueles clássicos como O Meu Tio Napoleão, que também é algo de delirante e que vale a pena ser lido e que penso que ainda se vê nas livrarias portuguesas. Vasco. Eu cinema estou à espera para ir para a semana ver o filme sobre o David Bowie, mas as sugestões que trouxe são outras. Aliás, trago 3 sugestões e depois explico porquê. O primeiro é um livro que acaba de sair em português, que eu confesso que ainda não li, apesar de ter lido praticamente tudo o que o autor tem escrito e tenho a certeza que será um livro absolutamente fantástico, que é o Ian Kershaw, chama-se Personalidade e Poder, que é uma série de perfis. Estás a dizer que não? Não, eu gosto. Eu adoro também e sigo muito ele, mas por acaso o livro desiludiu, mas também já leste o livro? Só li a introdução e o final e um dos retratos. Mas vale a pena ler, atenção, bem que vale a pena ler. Os retratos são interessantes, Gorbachev, Thatcher, Lenin, uma série de retratos. Depois, a outra coisa é Kissinger, um livro chamado Liderança, Leadership, não sei se está em português ou não, que também é uma série de retratos, e finalmente um livro absolutamente delicioso que se chama Como Tornar-se um Ditador. Como Tornar-se um Ditador. Não é um manual, mas é um estudo sobre o culto da personalidade. Tem, mais uma vez, um conjunto de capítulos, um sobre o Ceausescu, o outro sobre o Mao Tse-tung, Hitler, etc. Portanto, estes livros eu acho muito interessantes, não é? À medida que o mundo se complica, começam a surgir livros que voltam a enfatizar a centralidade da pessoa, do estadista ou da estadista na política e a diferença que faz o homem em vez daquele lero-lero que nós aprendíamos na escola, que é as forças materiais determinam. E atenção que estes livros só podem ser escritos por excepcionais especialistas e biógrafos, como é o caso do Dick Otter, para a China, e como é o caso do Ian Kershaw, que é autor de uma monumental e maravilhosa, passo a expressão, biografia do Hitler. Muito bem, o Conselho de Segurança fica por aqui esta semana. Como habitualmente, pode ouvir-nos no site da Sábado e nas plataformas habituais do Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.